Olá pessoal, vamos começar hoje falando a respeito de contratos. Então, nós vamos criar aqui um novo contrato. Então, nós vamos abrir o CN0201, que é a criação de um novo contrato. Tá? E vou abrir aqui um novo, tá bom? Vai ser o contrato 262. No caso aqui, eu vou estar fazendo ele contra uma empresa aqui e numa determinada obra, tá? O meu fornecedor aqui no caso aqui, tá? Que é no caso aqui a Construclima aqui, eu vou pesquisar ele aqui. Vejam só, eu posso pesquisar ele por nome abreviado, tá bom? Ou por outras formas que eu tenho aqui na parte de cima aqui. Então, estamos aqui, o fornecedor é o 8295, tá? Aqui o meu estabelecimento de origem é onde eu quero fazer. No caso aqui eu estou colocando aqui que é do escritório central. A minha modalidade, eu tenho algumas modalidades de contratos que eu tenho aqui. Normalmente só tenho uma aqui, que é o tipo de prestação de serviço. Os contratos normalmente são feitos para prestadores de serviço, a qual eu tenho algum material que eu precise ser colocado aqui no contrato para poder ser descontado, tá bom? Normalmente a maior parte das vezes eu faço como pedido e não como contrato. Ele vai iniciar-se no dia 29/3 e vai terminar no dia 30/4, tá bom? Ou melhor, desculpem, o início de validade aqui é a data de hoje, tá bom? E vai terminar no dia 30/4. A minha moeda real, minha condição de pagamento é 2, que dá 2 dias da entrega. Minha condição de faturamento eu não tenho, porque o contrato ele serve tanto para faturamento quanto para a parte de recebimento. Minha mensagem aqui é uma mensagem qualquer e o administrador do estabelecimento gestor é o próprio escritório central. Na parte do contrato 2 aqui eu vou ter o transportador, normalmente é próprio, tá? Meu frete vai estar pago, isso aqui vai ser um serviço, tá? O meu comprador, no caso aqui, é quem está comprando aqui, que vão ser, no caso aqui, vão ser os mesmos, tá bom? Vamos procurar aqui, bonitinho, tá? Lista de compradores que eu tenho à disposição, então vou estar aqui colocando comprador e vou estar colocando o mesmo gestor que vai aprovar o contrato. O gestor é o que aprova, o comprador é a pessoa que está executando a compra. Se pode existir alguma variação ou não neste contrato, não vai existir nenhuma variação. Eu não tenho código de processo. A revisão vai ser no dia 30/4, que é o negócio. Agora eu tenho aqui limite de quantidade e limite de valores. O que são esses limites de quantidade e limites de valor? Limite de valor é a soma total de todos os itens, os seus valores totais. Então, eu pego a coluna de valor total, vou somar e vou colocar aqui o meu limite de valor. O meu limite de quantidade, eu vou somar todas as quantidades e vou simplesmente colocar todas as quantidades. Como eu não sei nada ainda, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar um limite 1 e posso colocar um limite de valor 1. Deixo impressão de contrato e ativo. Texto é toda a especificação do contrato. Então, aqui eu vou especificar, tá? A especificação do contrato em si, aquilo que ele vai trazer para mim, que tipo de serviço ele vai estar fazendo para mim, ok? Feito isso, ele vai abrir para mim, vai colocar aqui ainda não emitido e vai abrir algumas telinhas aqui para mim. Então, meu estabelecimento, vou incluir o meu estabelecimento. No caso aqui, meu estabelecimento de entrega é o 322, meu estabelecimento de cobrança é o 1, tá bom? E o meu emitente de entrega, no caso aqui, é o próprio número do meu fornecedor, tá bom? Preparado isso, vocês vejam que ele já separa um número de pedido aqui para mim poder trabalhar com ele. Então, o pedido 195734, tá? Ele foi separado para este contrato, tá bom? Sugiro a vocês já aproveitarem e colocarem todos os itens que vocês vão colocar e depois voltar na alteração, porque assim vocês já ficam com um contrato totalmente pré-pronto para poder passar. Neste momento eu poderia estar enviando para o aprovador e o aprovador estaria fazendo a aprovação do que? Ele estaria fazendo a aprovação simplesmente desta parte aqui, ó, de um limite de quantidade de um limite de valor de R$1, nada mais do que isso, tá? Então, sugiro novamente que vocês coloquem os itens. Então, vamos colocar aqui o item que nós queremos colocar. Na minha sequência de item aqui, o meu item que eu vou colocar aqui inicialmente é este item S1 aqui, que é um fornecimento de uma instalação. Meu depósito é o 322, lote mínimo é 1, minha frequência é 0, tá?
ele está ativo, faturamento mínimo, é o mínimo que eu posso colocar de faturamento, é um milésimo de centavo, tá bom? Meu item vai estar deste lado aqui, o que que ele é? Ele é através de ordem, medição ou programação. O tipo de controle dele é a ordem, que é a ordem de compra, eu vou através da ordem de compra que eu vou colocar, e não através da minha medição. Então, meu tipo de item, ele é por ordem, então eu quero que as ordens sejam transcritas e com essa ordem eu vou estar recebendo. A narrativa é a narrativa em si do item do contrato, então essa narrativa do item, tá? Se precisar, se não precisar, não precisa colocar. Minha condição comercial, tá? Minha data do meu preço que eu tô. Neste caso aqui, certo? Ele é um serviço completo, porque o nosso item aqui no caso aqui é um fornecimento e uma instalação, então ele pode ser uma verba no caso, tá bom? Então, embora não seja praticamente aceito os negócios, então eu vou descrever aqui que ele é o fornecimento do que? Fornecimento e instalação de 5 ares condicionados. Então, a minha unidade de fornecedor é unidade, tá bom? O meu preço de fornecedor, ele vai me cobrar aqui, vamos dizer aqui, R$ 1.800 por cada uma das unidades para poder fazer instalado. O IPI vai estar incluso, tá bom? Os encargos financeiros eu não preciso ter e o frete eu não tenho. E a minha quantidade aqui vão ser 5. Então, vejam só, eu tenho 5 unidades de R$ 1.800. Então, cada unidade instalada, ele vai me cobrar R$ 1.800. Perfeito, tá? Então, é o fornecimento e instalação, que vai dar um total de R$ 9.000, certo? Então, vamos aguardar vamos colocar esse aqui e eu vou criar um mesmo outro item, frequência não cadastrada. Frequência está aqui. Frequência, serviços, tá? Limite de quantidade de informação, maior quantidade de contrato. Vocês vejam que eles não permitem que eu faça isso aqui, porque eu preciso mexer lá na minha parte de contrato. Ele não consegue fazer aqui, porque meu limite ali é 1. Então, olha só o problema que eu criei. Então, inicialmente é interessante que vocês façam isso dentro de uma planilha, para que vocês possam colocar, porque ó, aqui ele também não deixa eu colocar, tá bom? Então, antes de começar a fazer qualquer parte aqui, é importante que eu tenha na parte de manutenção de contratos já pré-estabelecido as minhas informações. Então, volto aqui. Então, o que que eu desejo aqui para mim? Eu quero um limite de quantidade, eu quero comprar 7 peças, sendo 5 peças de uma determinada forma e 2 peças de outra determinada forma. Então, aqui eu vou ter 7 peças, tá? E o valor, eu vou ter o seguinte, é o valor total. As minhas primeiras 5 peças, eu falei que ia ser em torno de R$ 1.800 e as outras duas em torno de R$ 2.000, tá bom? Então eu vou ter as 5 peças a R$ 1.800, tá bom? Que vai dar um total de R$ 9.000, tá? E vou ter as duas peças, certo? A R$ 2.000, certo? Que vai me dar um total de mais R$ 4.000. Somando os 9 mais os 4, eu vou ter um total de R$ 13.000, que é o que eu vou colocar aqui, tá? Então, eu vou explicar para vocês, tá? Que eu estou comprando 7 peças, dividido em duas etapas das peças, que são as colocações todas, tá? No valor total, no meu limite total de R$ 13.000 e R$ 7.000. Agora sim eu consigo colocar os itens, tá? Então, reparem bem. Primeiro, é importante que eu tenha numa planilhinha estas informações, tá? Para que eu possa estar colocando. Então, venho aqui na minha sequência do meu item, tá bom? Sequência 1, o meu item é o S1, tá? Depósito é o 322, lote mínimo, frequência 1. Está no ativo, faturamento mínimo, como eu havia comentado com vocês, é 1 milésimo de centavo. O meu item que eu estou comprando, ele é uma ordem. A minha narrativa não vou necessariamente colocar aqui. Eu vou colocar aqui que simplesmente o quê? Este item aqui, que é um ar-condicionado diferente, ele é um split de 12.000, tá bom? Minha condição comercial, unidade de fornecedor é unidade. O preço desse fornecedor, neste caso aqui, é os R$ 1.800 que eu estou com o IPI incluso, a qual eu estou comprando 5 unidades, perfeito? Tipo de despesa, no caso aqui, seria um material, tá bom? Então, salvei ele vai lá para mim, e aí ele vai deixar criar o quê? Um outro item para mim, tá bom? Então, vamos aguardar aqui o salvamento dele. Depósito, ele anunciou que o depósito não foi cadastrado, tá bom?
tá? Então depois eu volto lá e vou mexer. Então, qual é o item aqui? Vamos modificar aqui e vamos lá no nosso depósito. Tá? Agora vamos colocar a segunda peça do item, tá bom? Que é a segunda sequência. O item é o mesmo, tá bom? Meu lote mínimo é 1, meu depósito cadastrado aqui é o 322, frequência 1, ativo, faturamento mínimo continua sendo 1, a parte do item 2 que também é uma ordem, a minha narrativa, tá? Esse aqui é o split de 14.000, tá? Minha condição comercial, ele é um unitário e o preço desse daqui é R$2.000, certo? E a quantidade é 2, tá? Tipo de despesa 1. Bom, então vejam só que eu coloquei todas as informações necessárias, tá? O que der de problema ele vai me colocar. Então eu tenho que tomar cuidado aqui com os problemas que me dão, que às vezes na hora de fazer as coisas a gente faz um pouquinho rápido e esquece, tá? Então veja bem, os campos limite de quantidade e limite de valor não estão consistentes, tá bom? Então ele está falando para mim que o tipo de preço de fornecedor está R$2.000, tá? E a minha quantidade está em 2.000. Ele não salvou os valores todinhos que eu tinha aqui, tá? Então, agora sim, eu consigo dar um OK e ele vai salvar para mim. Documento aprovado automaticamente, tá? O documento foi aprovado automaticamente porque, no caso aqui, o aprovador é o mesmo que o comprador. Mas, passando em cima, feito o contrato, eu vou fazer o quê? Vejam só, eu preciso emitir esse contrato para que ele possa liberar para mim poder fazer as ordens de entrega desses dois itens aqui, tá? Então eu venho aqui na parte de liberação de contrato, que é a parte 2 do contrato, e vou falar para ele que eu quero liberar o contrato. Neste caso aqui, ele não vai estar liberado, por quê? Porque ele já foi devidamente aprovado, tá? Então, feita toda a aprovação pelos aprovadores, que são, no caso, as pessoas responsáveis pelas aprovações, normalmente é o engenheiro de obra e normalmente mais um aprovador, tá? Feito isso, nós voltamos novamente para o contrato, tá? Para poder fazer a impressão. Então, eu vou fazer aqui a emissão deste contrato, para que ele possa simplesmente liberar as ordens para mim. Então, o contrato é o 262, estou travando, fornecedor, preciso travar? Ah, sim, é bom travar também o fornecedor, tá? Que nesse caso aqui, o meu fornecedor é o 8295. Mas, se eu não quiser travar, também não tem, porque ele vai ficar só no fornecedor, tá bom? Só ali, ó, vou deixar sem travar para vocês verificarem. Meus parâmetros, eu quero o contrato, certo? Quero o original, tá bom? E quero que ele imprima para mim. É só simplesmente a impressão para ele poder liberar. Então ele vai executar para mim. Veja bem, existem pendências de aprovação para esse tipo de documento. Então vamos ver as pendências de aprovação. Ele não fez para mim. Então vamos lá. No MLA 0301, eu vou verificar as pendências de aprovação. Tá? É o tipo 13 e vou verificar aqui se ele realmente tem alguma pendência de aprovação. Não estou enxergando nenhuma pendência de aprovação, por quê? Porque ele não foi ainda para a minha parte de aprovação. Olha só, é um pouquinho complicado porque eu tenho que fazer a liberação do documento e ele não está querendo liberar para mim. Então vamos chegar aqui, ó. 322, o que está pendente, vou dar um OK, vejam que ele vem para mim, tá? E aí libero. Feita a liberação, ele vai fazer todo o processo e vai estar liberando para o aprovador, que neste caso aqui, tá? Serei eu mesmo. Então, eu, no caso aqui, vou fazer a aprovação dele, tá bom? Então, vamos lá, vou entrar na parte de aprovação. Usuário e senha. Vou buscar aqui o tipo que eu quero, que é no caso da 322, e eu quero o 13, que é o contrato de compra. Vejam só, ele está disponível aqui para mim. Se quiser ver, o usuário vai poder verificar aqui, porque tem algumas informações básicas aqui, e vamos aprovar esse contrato, tá? Pronto, contrato devidamente aprovado. Agora sim eu consigo fazer a emissão do contrato, tá bom? Então vamos lá, voltando aqui o nosso contrato 262.
sem número de fornecedor, eu quero o contrato e quero o original. Executa. Ele vai e joga para mim. E reparem que ele colocou aqui os dois itens do contrato para mim, tá bom? O primeiro item e o segundo item. Agora sim eu posso criar as ordens do meu contrato. Então vou vir aqui dentro do meu contrato aqui e vou fazer a minha manutenção de ordens, que é o que ele vai criar as minhas ordens para poder fazer as suas respectivas entregas, tá? Estou deixando ele do lado aqui justamente para facilitar o quê? Para facilitar as informações que eu tenho de um lado e as informações que eu vou ter que colocar do outro, tá bom? As ordens vêm automaticamente. O meu item é o S1 que eu estou colocando. Meu estabelecimento é no caso 322, tá? Se eu puxar o número do contrato aqui, é o 262, tá? Ele vai trazer a parcela 1, já vai trazer para mim a parcela 1, aonde a minha quantidade aqui, segundo eu passei aqui, é uma quantidade de 5, tá? Então, estou fazendo de 5. Tipo prioridade muito alta ou mais menos alta. Engenheiro de obra que está fazendo, José Maria é o próprio comprador. Isto é um serviço. O tipo de despesa, minha conta contábil que eu vou estar colocando. Vamos buscar aqui manutenção de escritório, tá? 33433. Eu tenho aqui várias contas contábeis e vou buscar a conta que me apropria melhor, certo? Que é justamente a parte de manutenção de escritório, tá bom? Tipo de despesa, depósito, tá? Estabelecimento gestor, tá? E vou dar um salvar, porque essa é a primeira entrega, unidade, eu quero que ela seja entregue no dia 30/4. É a minha posição de entrega. Depois, se eu precisar alterar, na parte de vídeos que eu mostrei para vocês, na parte de suprimentos, na parte de pedidos, eu mostrei para vocês como alterar, e também serve para poder alterar também aqui as condições de entrega aqui. Então vamos fazer a outra parte. Estabelecimento 322, contrato é o 262, vocês vejam que já vai trazer para mim o número a parte 2, tá? Que eu quero 2 unidades. Requisitante engenheiro de obra é um serviço. O tipo de despesa, vamos lá buscar de novo a conta. Estamos indo buscar as contas aqui necessárias para poder fazer, certo? Serviço de terceiro da pessoa jurídica. Tipo de despesa, depósito. Perfeito? Tá? Vou dar um OK. A minha entrega, isso aqui ela vai ser previsto também para o dia 30/4 para poder entregar. Perfeito? Então aqui eu já tenho todas as minhas informações, certo? Das minhas unidades, certo? A ordem com as 5 unidades e a ordem com as 2 unidades, tá? Então com isso eu encerro praticamente a minha parte de contratos e espero que ela tenha sido suficiente para vocês entenderem bem esse assunto a respeito de contratos, tá? Se eu precisar emitir o pedido, vejam só, eu tenho aqui no contrato aqui, o pedido daqui e eu posso estar emitindo o pedido dele, não há problema nenhum, tá? Então é o 195734, tá? Endereço, digitação, eu tenho as 2 ordens e vou executar o pedido novamente aqui, que vai ter todas as informações depois de feito o contrato. Ele serve como um pedido normalmente para poder fazer com o fornecedor. Todas as informações vão estar disponíveis também na parte do pedido. Então tenho aqui o meu pedido, vocês vejam que eu tenho os 2 fornecimentos aqui, tá? Então vamos gerar ele em PDF, que é a parte de imprimir o pedido. E ele vai
trazer para mim as informações geradas todas em PDF, tá? E automaticamente, como ele é um serviço, ele traz outras informações também. Ele traz justamente os anexos e condições de fornecimento de serviços para que o fornecedor tenha ciência daquilo que ele vai fazer. Se houver necessidade de colocar mais alguma coisa, dentro da narrativa, vocês podem estar colocando na narrativa de contrato, tá? Vocês podem estar colocando informações que acrescentem mais coisas a este contrato em si, tá certo? Espero que tenha sido útil esta parte de contrato, para que vocês possam entender melhor a formação de contrato. Então, não esquecendo, na hora que eu abrir um contrato, já tenho os itens em mãos, justamente para mim poder facilitar o quê? Para poder facilitar a parte que é o contrato 2, que são as informações do meu limite de quantidade e do meu limite de valor, tá? E ter a impressão de contratos ativos. Qualquer coisa que eu precisar mexer no contrato, ele volta automaticamente para a aprovação, tá bom? Não esquecendo, então primeiro eu faço o contrato, depois ele está tudo prontinho, tudo direitinho, eu achar que ele está todo corretinho, tudo direitinho, todo conferido, tá? Aí sim eu venho e libero o contrato para a aprovação. Aguardo, tá? Então eu vou liberar os contratos para aprovações, aguardo para liberar, é muito fácil, basta simplesmente clicar na mãozinha aqui, escolher o contrato que eu quero aqui, no caso, como eu não mexi, tá? Ele não vai estar pendente, tá? Então ele não vai aparecer nada, mas no caso aqui, se por acaso eu tivesse os aprovados, ele apareceria aqui para mim, tá? Para vocês verificarem. Feita a aprovação, sim, aí eu venho para a parte e vou fazer o que? Vou fazer a manutenção de ordens, que é emitir as ordens de entrega referente ao contrato em questão que nós estamos fazendo aqui. Que no caso aqui nós já fizemos a nossa ordem aqui, que vai estar dentro do nosso pedido lá bonitinho, que são as ordens aqui, ó. Deixa eu puxar para cá aqui para vocês verem aqui, o pedido aqui é o 195.734. Tá? Então eu fiz as ordens aqui, que é a 305512, bom, que é as 5 quantidades, e a 305513, que é as 2 quantidades, certo? Espero ter ajudado vocês bastante e até uma próxima vez.